Olá! Hoje nós vamos falar sobre um dos gêneros mais legais de se escrever, que é o relato. Você vai entender quais são os elementos que compõem esse gênero, quais são as características, o porquê que ele é tão legal, e nós vamos analisar juntos um relato para ver como todos esses elementos aparecem dentro do texto. Preparado? Então, vamos lá! Bom, antes de escrever, é importante responder a algumas questões. Isso vale para qualquer gênero, mas hoje especificamente vamos responder pensando na produção do relato. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer antes de escrever é de quem? Ou seja, quem é o autor desse texto? Quem é o autor do relato? Você vai pensar, sou eu mesmo, né? Beleza, mas dentro do contexto de produção, quem que você vai ser? Vai ser um especialista no assunto? Vai ser um professor? Vai ser uma pessoa que viveu uma situação inusitada? Vai ser quem? Vai ser... Enfim, sempre tem alguém que conta uma história, né? Então, quem é esse personagem que vai viver a história? Quem é que vai contar essa história? Então, a outra pergunta é para quem? Que é o leitor. Quem é que vai ser o leitor potencial do seu texto? Vai ser um amigo, vai ser a família, vai ser um grupo de alunos, vai ser o seu professor, né? Quem é que vai ler o seu relato? O que é que esse relato vai dizer? Qual é o assunto? Então, temos que pensar assim, um relato, ele trabalha, você vai apresentar um fato específico. Então, que fato é esse? Qual é o foco, o centro desse relato, dessa história que você vai contar? Onde esse relato será publicado? Então, vai ser num jornal, numa revista, vai ser no mural da escola? Qual é o local de publicação do relato? Como? Qual é a linguagem que você vai utilizar para produzir esse relato? Então, se você sabe quem é o seu leitor e o local de publicação, você consegue nivelar a linguagem. Se vai ser muito formal, vai ser informal, se você vai utilizar características de algum regionalismo e tal, e até mesmo a extensão desse relato. Então, se você tem poucas linhas ou pouco tempo, o seu texto vai ser curto, tem que ser bem objetivo. E qual que é o momento da produção? Ou seja, quando você vai escrever o texto, ele vai contar uma história que já aconteceu. Então, quando foi que essa história aconteceu? Num passado remoto? É um relato de um fato muito antigo, seu ou de alguém que você conhece e viveu junto a essa história. É um passado recente? Então, qual é o momento da escrita em relação ao fato? Uma coisa importante um relato ele sempre vai contar algo do passado, algo que já aconteceu. Você não tem como relatar algo futuro. Mas, aconteceu agorinha. Beleza, já aconteceu, já é passado. Então, já vamos adiantar uma informação. O tempo verbal sempre será pretérito. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Quais são as características desse gênero? Ele é um gênero que com certeza você já ouviu muito em histórias de família ou você utiliza bastante, porque ele tem origem na oralidade. Todo mundo conta e ouve histórias, não é? Então, eles têm origem nessa oralidade porque ele é a transmissão de histórias entre indivíduos. Todo mundo conta uma história para alguém. Então, o relato ele é um dos gêneros mais antigos que a gente tem, né? Tem origem na oralidade. Lá na análise vocês vão perceber como isso acontece também. Bom, ele narra a sequência, ele narra a história de forma breve. Então, é um fato específico que é narrado de forma breve e ele foi vivido por uma pessoa... Tudo de novo. Narra de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa e as suas consequências.
Então, olha só, é um texto breve, ele vai falar sobre um fato específico que foi vivido por uma pessoa e as consequências desse fato. Essas consequências, elas podem ser uma reflexão, algo que mudou na pessoa que viveu a história. Isso, normalmente, o comando da questão é que vai indicar para você. Sabe aquele negócio que você conta uma história e no final você fala assim, bom, moral da história, aprendi tal coisa? Bom, é mais ou menos esse o sentido das consequências. É um texto que apresenta elementos básicos da narrativa, como o narrador, tem uma sequência de fatos, tem pessoas envolvidas, acontece num determinado tempo e num determinado espaço. Então, nós vamos ter que relembrar quais são os elementos da narrativa para poder construir o nosso relato, beleza? Quais são os elementos, então, e a linguagem desse texto, do relato? Lembrando, como ele tem elementos da narrativa, você vai perceber que ele tem essa proximidade, tem elementos que se repetem, né? E isso é muito mais fácil para você compreender essa produção desse texto. Se você lembrar que ele tem origem, que ele tem características narrativas, vai ficar bem mais fácil para você conseguir desenvolver o seu texto. Então, vamos ver então esses elementos. O narrador, ele será o protagonista ou o participante da ação, geralmente protagonista. A história aconteceu com ele. Ah, detalhe, se é uma história que foi vivida, se é uma história que aconteceu, ela tem que ser uma história não real, no sentido... Não precisa ser real no sentido, eu só posso contar a verdade do que aconteceu comigo, não posso inventar. Não, você pode inventar, na verdade, você vai inventar. Só que tem que ser uma coisa factível. Então, possível que o leitor leia e fale, é verdade, isso pode ter acontecido mesmo. Então, no relato não cabe fantasia, não cabe dragões, não cabem princesas, não cabem castelos, a não ser que você tenha um castelo de verdade, né? E deixa isso claro, mas não cabe fantasia, tá? Não cabe elementos fantásticos no relato, tá? Isso é bem importante, porque quando a gente pensa em narração, a gente já pensa, né? Era uma vez uma princesa. Não, não é isso. Os verbos e os pronomes são predominantemente na primeira pessoa. Claro, se o narrador é o protagonista, é ele que viveu a história, ou ele participa da história, então há uma predominância da primeira pessoa. Os verbos eles vão oscilar entre pretérito imperfeito e pretérito perfeito, tempo passado, porque aí é uma história que já aconteceu. Emprega-se o padrão culto da língua, claro, pode ter variações linguísticas, regionalismos, não tem problema algum. O que eu quero dizer aqui é que você vai respeitar a norma culta, no sentido de respeitar as regras gramaticais. Você não vai ferir, apresentar problemas de concordância, problemas de ortografia, enfim, a não ser que isso seja construção do personagem e haja diálogo, né? Você apresente diálogos. Fora isso, não tem motivos para você apresentar desvios gramaticais. Priorizam-se as ações e a descrição do lugar onde elas ocorrem. É preciso fazer o leitor visualizar o ambiente e os envolvidos. Quando a gente conta uma história, você precisa envolver o leitor naquela situação. Então, se você apresentar algumas características do ambiente e mostrar o tempo que isso aconteceu, né? Se é presente, se é algo muito remoto, se é um passado recente, isso vai ser importante para a construção e até mesmo para a aceitação do leitor, tá? Você precisa que o seu leitor aceite o seu texto. Mas normalmente quem vai ler o meu texto é um avaliador. Beleza, você precisa que o seu avaliador aceite o seu texto e faça uma boa avaliação. O que mais aparece enquanto a linguagem? Uso de advérbios para marcar a sequenciação das ações. Primeiro, atualmente, na sequência, então. Então, esses são elementos que marcam essa sequenciação das ações. Como é uma narração,
tem que ter uma sequência lógica, né? Então, a gente marca a passagem de um fato para outro, de uma ação para outra, com esses advérbios. Você pode utilizar adjetivações e descrições, mas elas não podem predominar no seu texto. Lembra que aqui em cima eu falei que tem que ter a descrição do lugar para o leitor visualizar o ambiente, até mesmo ter uma descrição do personagem, né, do narrador? Então, isso você vai fazer com adjetivações. Mas não fique gastando muito tempo com isso, porque senão você sai do relato e acaba indo para um conto, né? E também não há muito espaço para isso, tá? A não ser, você vai apresentar um detalhamento em situações que são bem importantes. Fora isso, não vai fazer. E há um predomínio de períodos curtos, que é algo típico da oralidade. A gente não fala frases curtas, né? Se a gente imaginasse uma pontuação enquanto a gente fala, se a gente pontuasse as nossas frases, a gente perceberia que são períodos bem curtos, né? Então, é comum também ter uma ausência de elementos de coesão que marquem um ponto de vista. Então, diferente do texto narrativo, né? Que a gente precisa colocar operadores argumentativos no encadeamento das afirmações. Aqui não. Lembrando que a gente não está defendendo nenhuma ideia também, né? Então, vamos lá. Qual é a estrutura desse texto? Agora é importante porque nós vamos lembrar da estrutura da narrativa. O texto tem que ter um título, né? Como texto narrativo. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente apresenta o contexto do fato. E um dia fui em tal lugar. Ou, lembra quando eu te falei que eu fiz tal coisa? Contextualizou. Personagem, né? Tempo e espaço, a gente vai apresentar na introdução, né? E o fato ou um problema. Então, lá no início, você já tem que deixar claro quem é o personagem do relato. No desenvolvimento é a construção da trama e o clímax. Então, lá no desenvolvimento, você vai falar o desenrolar das ações e vai chegar no ponto alto, que é aquilo que a gente espera, né? Do fato inicial ou do problema. O clímax é quando resolve esse problema, né? Você conta que estava indo comprar pão na padaria e aconteceu uma coisa surpreendente. Então, o clímax é quando você fala o que aconteceu que é tão surpreendente. E a conclusão é o encerramento, então é o desfecho e é uma reflexão normalmente, né? Lembra que eu falei que a gente coloca das consequências do clímax, né? A consequência desse problema, então é a reflexão. Depois desse dia, depois disso que me aconteceu lá na padaria, eu nunca mais fiz tal coisa. Então, alguma coisa assim. E você vai responder as perguntas dentro dessa estrutura. Quando, onde, quem, o que, como e por quê. Essas perguntas serão respondidas no início e ao longo da sua história. Então, agora, nós vamos para um exemplo de relato. Deixa eu lembrar aqui de quem ele é. Ele é da Marisa Lajulo, ele faz parte de alguns livros didáticos, então é um relato que pode ser que você já o conheça, mas a gente vai analisar ele aqui, dá para perceber que ele está bem coloridinho, né? Então, nós vamos analisar juntos para perceber como que as características que eu falei anteriormente que compõem o gênero e os elementos estão presentes dentro deste relato. Então, vamos lá e presta bastante atenção. Então, ele é um recorte de um relato longo, tá? Então, por isso que tem essas reticências aqui. Então, começando. Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias. Meu pai gostava de declamar poesias. Foi em algum tempo, em algum momento do ginásio, por volta do que hoje seria a 6ª ou 7ª série, que li de começo a fim um romance, Inocência, de Taunay. É minha mais remota lembrança de leitura de um romance brasileiro. Livro aberto nos joelhos, afundada de atravessada numa poltrona velha e gorda, num quartinho com máquina de costura, estante de quinquilharias e uma gata branca chamada Minnie. Olha que lindo, gente! É a introdução do texto. Então aqui a gente já percebe o local, que é em Santos, o tempo, foi em algum
momento do ginásio, por volta do que hoje seria a 6ª ou 7ª série. Então, olha só, o fato de colocar como ginásio, a gente já percebe que é algumas décadas atrás. E sabendo que a Marisa Lajolo é uma escritora adulta, que já tem uma boa caminhada, eu não sei exatamente a idade dela hoje, eu dei mesmo quando ela escreveu esse texto, mas dá para perceber que não é algo muito recente. Outro destaque que tem aqui são os tempos verbais. É a primeira pessoa, né? Morávamos, e aí você percebe aqui a mãe, né, com o pai, e a primeira pessoa no verbo morávamos, no pronome me, depois li, minha. Então, sempre que você vê em laranja, não marquei mais, aqui só para a gente destacar, para ter outros destaques ao longo do texto. Então, você percebe aqui o predomínio da primeira pessoa e você sabe que a narradora é quem viveu a história. Outro destaque que a gente tem aqui é o tempo verbal, ó. Morávamos, que é o pretérito imperfeito, aqui ó, tá sublinhado. Lia, gostava naquela época, então imperfeito quer dizer que acontecia naquela época, né, no passado, mas eu não sei se hoje continua assim. Foi, ela leu, então olha aqui a gente tem um pretérito perfeito, né, com certeza isso aconteceu. Então, olha como no parágrafo inicial a gente já tem todos os elementos importantes. Guarda bem as informações aqui em Santos e essa descrição aqui, ó. Na última afirmação, no último período, livro aberto, afundado, atravessado numa poltrona velha e gorda, num quartinho com máquina de costura, estante de quinquilharias e uma gata branca chamada Minnie. Você pode pensar, nossa, para que essa descrição toda, esse detalhamento, falar da gata, falar da máquina de costura? Lá no final do texto você vai perceber o porquê essa descrição aqui é importante. Então, eu falei antes para você tomar cuidado com as descrições, né, que elas não podem predominar, mas todas aquelas que aparecerem têm que ter um motivo de estar ali. Então, as descrições e os detalhes que você apresentar, eles não estão de graça no seu texto. Eles têm que ter algum motivo. Então, depois da construção, se você perceber que nada está retomado, por exemplo, você colocou uma descrição que depois não foi importante para o texto, é essa informação que você tem que retirar. Então, continuando nossa análise. Até então, a leitura era coisa doméstica, porque o pai e a mãe, né? Tinha a ver apenas comigo mesma, com os livros que havia na estante de quinquilharias de meu pai e com os volumes que avós, tias e madrinhas me davam de presente. Outra descrição. No cardápio dessas leituras, Monteiro Lobato, As Aventuras de Tarzan, os volumes da Biblioteca das Moças, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, As Florestas Africanas, Castelos e Cidades Europeias constituíam a geografia romanesca que preenchia meus momentos livres. O que eu destaquei aqui é esse até então, que é a mudança no tempo e no local do relato. Lembra que um dos elementos é o uso de advérbios para mostrar o desenvolvimento da história? Então, olha como ele aparece no início do parágrafo, né? Para marcar uma mudança, uma atenção. A gente continua marcando os verbos no passado e aqui uma outra descrição que eu coloquei em negrito algumas palavras, que olha como elas dão o tom de narrativa para o texto. Então, olha só, cardápio destas leituras. Cardápio a gente utiliza mais em restaurante, né, para comidas e bebidas, mas aqui ela utiliza num outro contexto. Depois ela chama castelos e cidades europeias constituíam a geografia romanesca. Então, olha só, não constituía só o grupo, né, de livros que ela tinha, mas ela traz outros elementos que não são comuns dentro do contexto da literatura. Então, para mostrar, olha como a escolha lexical, né, a sua escolha de palavras é importante para dar o valor de narrativa para o texto. Então, são muitos detalhes que a gente presta atenção, além do tempo verbal e a primeira pessoa. Continuando. Mas um dia a escola entrou na história. Mais uma vez a gente tem aqui a apresentação de um elemento, de uma afirmação que dá a noção de
mudança de tempo, né? Mudança de ação. Aí vem. Dona Célia, nossa professora de português, mandou a gente ler um livro chamado Inocência. Disse que era um romance. Na classe tinha uma menina chamada Maria Inocência, loira desbotada, rica e chata. Muito chata. Alguma coisa em minha cabeça dizia que um livro com o nome de colega chata não podia ser coisa boa. Então, olha só, mais uma descrição aqui que é bem importante para o texto. E perceba que ela repete a palavra chata, ó. Rica e chata, muito chata, colega chata. Essa repetição é proposital. Você não percebe que com a insistência da palavra chata, você mesmo já não está gostando da menina? Ela é chata. Então a repetição só reforçou um valor negativo que ela tinha com a colega e você comprou a ideia sem nem saber quem é a menina. E agora você quer saber o que é que vai acontecer, não é? Então, vamos continuar nossa leitura. Foi por isso, então mais uma marca de transição, que com a maior má vontade do mundo é que comecei a leitura do romance de Visconde de Tournai. Agora eu não sei se é Tournai ou Tournai. De quem eu nunca tinha ouvido falar. Visconde, para mim, era o de Sabugosa, porque a gente sabe que no repertório de leitura dela havia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fui lendo a frio, sem entusiasmo nenhum. O presságio da chatice confirmava-se, até que apareceu o episódio das borboletas. Aí me interessei pelo livro. Mais uma mudança a gente tem aqui na história. Aí vem o porquê que ela se interessou pelo livro. Um alemão corria caçando borboletas e depois dava a uma delas o nome da heroína do livro. Gostei. Não muito, mas gostei. Então, olha só, ela não quer admitir que ela gostou da história por conta do nome da colega chata. Mas ela admite que gostou da história, do livro, né? E passei a olhar o nome das borboletas com olhos diferentes. Alguma delas seria a papila inocente da história? Então, aqui eu destaquei também mais algumas escolhas, né, de linguagem que marca a característica narrativa da história. E perceba que ela nem conta a história. Ela não entra no enredo de Inocência. Ela só destaca aquele trecho que é importante. Aí é a sacada do relato. Você vai destacar um trecho da história que é importante, só elementos, fragmentos que são essenciais para você contar. Você já pensou se ela começasse a contar toda a história de quando ela leu, os personagens? Não era esse o foco. Ela queria só mostrar que ela teve um novo contato com a leitura. Foi o primeiro contato que ela teve com um livro de literatura brasileira. Lembra que ela conta isso lá no início do texto? Ó, foi por volta da 6ª ou 7ª série que ela começa, que lida do começo ao fim um romance, que é a mais remota lembrança que ela tem da leitura de um romance brasileiro. Ela lia outros livros de literatura brasileira, no caso, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas esse é um fato importante da vida dela. Então, a leitura desse romance, né, do início ao fim, e aí ela vai contar o porquê que foi importante, que é o fato das borboletas e da colega chata. Bom, continuando, até aqui ela contou a história, contou o relato dela, que era importante para a gente entender. Eu coloquei aqui alguns asteriscos. Não é que a história acaba, o relato continua. Mas eu falei antes para você que o relato ele conta um fato e no final ele dá um desfecho, né? Então, digamos que o desfecho dessa história é aqui, a parte relato. Mas aí depois ela vai mostrar as consequências disso para a vida dela. Então, o relato não veio de graça, ele não é só uma história. Então, o que a gente vai ver na sequência é uma mudança no estilo do texto, do relato, e a gente vai perceber as reflexões, as consequências desse fato na vida dela. Opa.
Por alguma razão, mais um elemento de transição. Encantou-me o gesto de nomear, episódio completamente secundário nas interpretações mais tradicionais do romance. Acho que passei batida pelo enredo amoroso, pela caturrice do pai da moça, pela charlatanice do médico ambulante. Mas, apesar do latim, seduziu-me a ideia delicada de homenagear alguém dando seu nome a uma coisa bonita, mesmo que esse alguém nunca ficasse sabendo da homenagem. Mas não me entreguei completamente. Passei a chamar de papilosa minha colega chata, e o apelido pegou. Não incluo Inocência entre os melhores livros que li, mas foi ele que me ensinou a ler romances e a gostar deles. Olha que maravilhoso esse parágrafo. Aqui a gente percebe a consequência do fato no passado. Então aí ela explica: desconfiando primeiro, abrindo trilhas depois e finalmente me entregando à história. Olha só como esse parágrafo já não é mais o fato e traz a história, o tempo verbal, para o presente. Então, aquele fato passado traz consequências para o presente. Por isso que mudou aqui a sinalização do verbo, porque o tempo verbal mudou. Então, essa é uma sacada importantíssima para o relato e para textos narrativos. Continuando. Depois, então a gente já sabe que a transição, vieram outros, em casa e na escola. Com o tempo, virei uma profissional da leitura, dando aula de literatura em colégios, cursinhos e faculdades. Mas a leitura profissional, embora seja um outro lance, nunca abafou a expectativa com que abro um novo livro, um novo romance. Sei que ali me espera um universo inteiro, que posso aceitar ou recusar. Palavras e frases se encorpam em personagens, em objetos, em cenários, em emoções. O romance sempre engendra surpresas, que podem me seduzir ou me deixar indiferente. Até hoje, olha o advérbio importante, com um romance na mão e como se eu estivesse no quartinho dos fundos de minha infância, pronta para afundar na poltrona velha e gorda. Paramos aqui um segundo. Lembra da descrição no início da importância de ter mostrado um lugar e um tempo? Então isso se revela nesse momento aqui. Que ela retoma a ideia lá do início do texto. Estivesse no quartinho dos fundos, lá com a máquina de costura, afundada na poltrona velha e gorda. Só faltou falar da gatinha Minnie, mas você já tem essa história. Você, quando lê isso, não consegue se reportar ao passado da autora do relato? Não consegue? Então, veja como é importante a escolha desses elementos, a contextualização inicial. Então, continuando. Assim, livros e leituras foram ocupando espaços cada vez maiores. Então, com um livro, com um romance, foi aumentando. Ai, peraí, eu pulei, desculpa. Então, falou da pausa. Voltando. Pronta para afundar na poltrona velha e gorda. Sei que posso reviver a experiência da leitora antiga, que se surpreendeu ao encontrar uma história de borboletas com nome de gente num livro que parecia prometer apenas meninas chatas e ricas. Então, todas as informações anteriores também são retomadas nesse parágrafo como um todo, tanto da infância quanto do fato importante do romance, né, a inocência que marcou a vida dela naquele momento, até hoje, né, porque ela relata isso, e aí a relação com a colega de sala de aula, que era chata e era rica. Continuando. Assim, livros e leituras foram ocupando espaços cada vez maiores, na minha casa e na minha vida. A estante do quartinho dos fundos ampliou-se, mais uma retomada do início. Ler e falar de livros virou profissão, e muitos romances brasileiros continuaram a construção da leitora que sou hoje. Então, outras histórias, né, nacionais. Dentre estes, alguns representam momentos especiais, pela situação de leitura,
pela forma como chegaram às minhas mãos, pela pessoa que os escreveu, pelo título, capa ou nome de uma personagem. Vai saber. Esse final também é muito bonito, né? Que ela coloca mais essa descrição de sentimentos, de emoções. Então, anota aí mais uma característica importante para o relato. Apresentar o sentimento do narrador, do personagem, né? Então, ele conta um fato, mas esse fato tem que impactar ele de alguma forma. Então, como eu falei que tem uma reflexão no final, normalmente isso mexe com os nossos sentimentos. É difícil ficar dissociado. Então, ter esse final mais brando, né, que leva a pessoa a ficar, nossa, é verdade, é bem comum no relato. No texto narrativo, a gente dá um desfecho felizes para sempre, né? Tipo, acabou ali, ninguém mais sabe o que vai acontecer. Mas no relato, o final fica aberto. Então, como se ele é bem reflexivo, vai ficar aberto mesmo. Então, as reticências até vale a pena. Ou senão você coloca, olha, isso tudo gerou essa conclusão. Ponto, acabou. Não tem um desfecho para essa história, até porque você está vivendo ela ainda, né? Ela vai trazer outras histórias. Então, é difícil dar um final felizes para sempre, pronto e acabou. Beleza? Percebe como o relato, então, é um gênero muito rico, muito interessante. Ele faz muito parte da nossa história, mesmo do nosso cotidiano. A gente produz relatos de uma maneira bem frequente, mas existem características que são bem importantes para você perceber, que são as características linguísticas que vão dar a característica, não quero mais a característica, que vão dar o aspecto narrativo para o seu texto. Se você não perceber, não tiver uma boa escolha de palavras, de adjetivos, de advérbios de encadeamento e prestar atenção nesse tempo verbal, o seu texto pode não ser classificado como um relato. Beleza? Então, quando você escrever, releia, vá percebendo aquilo que é essencial, aquilo que não é, e você vai ajustando e tenho certeza que vai construir um ótimo texto e vai ler relatos também de forma bem diferente. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, avisa todo mundo que precisa escrever um relato para seguir essas orientações para ter um sucesso a mais. Acesse nosso site, no nosso blog tem mais informações também sobre outros gêneros, sobre outros aspectos de escrita. E baixe nosso aplicativo também lá no Google Play, Redação e Coesão, que lá você vai compreender como funcionam os mecanismos de coesão do texto, que também podem ser empregados num texto narrativo para a gente marcar essa continuidade. Beleza? Então, até a próxima. Tchau!